Todos nós temos a necessidade de sermos amados, compreendidos, aceitos em um grupo. Mas será que existem seres que precisam ter a necessidade de ceifar a vida do outro? E ainda por cima, sem se importar com quem seja? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rita de Caça Crimes e Mistérios. Para quem não me conhece, eu sou a Rita. Eu falo de true crime, falo de outros temas variados aqui pelo canal. Tem vídeo todos os dias. Tô estragada? Estou, gente. Não sei o que me deu, né? Mas vamos lá. Esse tempo de São Paulo estraga todo mundo. Se inscreve, curte, compartilha e deixa sugestão aqui pra gente, pra nós termos mais ideias e gravarmos também o que vocês querem ver. O caso de hoje, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Ele foi assim, ó, blu, engolido pela mídia. As únicas mídias que eu percebi na época que deram uma certa atenção foram aquelas sensacionalistas que fica passando de 6, 7 horas à noite e somem ali. E nem todo mundo gosta desse tipo de conteúdo muito sensacionalista. Às vezes tem gente que procura uma informação ali mais rápida e menos espalhafatosa, menos hiperbólica. E foi esse caso que aconteceu, galera, em 2023, o quê? Tem 2 anos? Que eu não entendo algumas necessidades que algumas pessoas falam que tem na vida. E a minha filha tem necessidade de chamar atenção e ela é um bachano, o pai dela foi buscá-la. Esse caso de 2023 é de um rapaz de 19 anos. E esse rapaz, ele tinha, segundo ele, necessidades muito estranhas. Ele vinha de uma família aqui de São Paulo, outro caso que aconteceu em São Paulo, um estado gigantesco e a capital, não preciso nem falar pra vocês. E na família dele, pai, mãe, ele com 19 anos, ele tinha um irmãozinho de 7 anos que era autista. Até tudo bem. Só que esse rapaz de 19 anos, um belo dia, ficou em casa com o irmão, porque os pais saíram para trabalhar e, poxa vida, se você vai sair para trabalhar e você tem um irmão mais velho, né, dentro da casa, você vai deixar o teu piquititico lá, o teu menorzinho com o irmão de 19 anos. Seria um ambiente o qual você saberia que a criança está protegida, porque é irmão, gente, é irmão muito mais velho, de 7 para 19 anos, façam o cálculo aí, dá bastante tempo de diferença, dá quase 20 anos de diferença. São 12 anos de diferença, já é um tempo bem grande. Uma pessoa de 19 anos sabe muito bem o que está fazendo, tá? Sabe muito bem. E o pai e a mãe, gente, não tinha como prever, pelo amor de Deus. Eles saem para trabalhar e precisa ali que o de 19 anos fique cuidando do de 7. O que que ele faz? Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar, gente. Ele dá cabo da criança de 7 anos, autista. E o que que ele faz com o irmão? Ele desmembra o irmão. E a gente fica pensando como ele ceifou a vida do irmão. Não deve ter sido muito difícil, porque uma criança de 7 anos de idade. Na época, os meios de comunicação não deixaram muito claro o que ele fez. Mas para desmembrar, né, gente, o que ele fez anteriormente, para ele não deve ter pesado nada, né, na consciência dele. E aí, ele pegou todos os pedaços e, gente, ele escondeu os pedaços. Ele escondeu. Família chegou. Ué, cadê o Piquititico? Cadê? Família desesperada deu como desaparecida. E parem pra pensar, desmembrar uma pessoa, depois você tem que limpar a bagunça, né. Desculpem falar desse jeito, mas o corpo da gente tem sangue, vai sujar, tal, e sangue é uma mancha difícil de sair. Tudo bem, chamaram a polícia. Só que a polícia chegou e começou a sentir um cheiro estranho. Um cheiro, falou: "Ué, mas espera aí, que cheiro é esse?". Quando entraram no quarto da criança, o que que o bonito tinha feito de 19 anos? Colocou os restos mortais do irmão escondidos debaixo da cama, gente. Olha, não sei o que pensar. Apreendido pela polícia, esse irmão, se é que se pode chamar de irmão, de 19 anos,
Ele fala que ele fez isso porque ele sempre quis, ele tinha necessidade de que alguém perdesse a vida pelas mãos dele. E que o irmão era um que não precisava estar em sociedade, por conta da condição que ele tinha. Tem mais algo para falar? Porque eu perco até a fala. Por quê? Por que que uma criança e uma criança que tem, o autismo, ela não pode existir? Qual o problema dela existir? Qual o problema dela viver em sociedade? E aí você fica pensando, o papel do irmão, pelo menos na minha época, né, quem tem irmão mais velho, ou quem é irmão mais velho, eu no caso sou irmã mais nova. A minha irmã, ela sempre tenta me proteger, né, apesar de nós termos só 4 anos de diferença, tal, mas ela sempre foi aquela imagem de tentar proteger, dos meus pais saberem que se eu estava perto dela, ela daria vida para que nada acontecesse de ruim para mim, Ou que ela seria legítima suas coisas, mas ou que se agisse, agisse as 2, né, e plano maligno sei. E a gente fica pensando: "O que que tá acontecendo?" Porque a gente é seu próprio irmão, 7 anos, o que que uma criança de 7 anos pode fazer de tão horrível ter uma condição autista? É isso que incomodava tanto? E o que deixou ali os policiais e a família, obviamente, mais abismada, é que ele nunca deu indício nenhum. Até aí, uma pessoa saída da adolescência normal e que fez uma coisa horrenda dessa. A gente para se questionar: "Meu Deus, então como é que a gente vai saber?" Como você saber que, primeiro, que um filho seu tá seguro e que seu outro filho não tá indo por um caminho horrível? Mas a gente parando pra pensar, o que é dar indícios? Porque é o que a gente sempre questiona, o psicopata não chega te dando porrada. "Ah, vem aqui que eu vou quebrar sua cara", não. Ele vai dar um jeito de descobrir o que você gosta, de ganhar sua confiança, pra poder agir. Se essa família deixou esse irmão tomando conta dessa criança, provavelmente ele era um irmão carinhoso, uma pessoa responsável, e a família não imaginou que ele fosse fazer uma coisa dessa. E que necessidade absurda é essa de ver alguém morrer pelas suas mãos? Que é isso? Até em que ideia chega uma condição de alguém que se diz humano, de achar que é interessante você ceifar a vida do outro, gente. E é super interessante também, porque é como se: "Ah, fui lá e terminei mesmo, eu queria fazer". Nada parece que significou. O peso, claro que é uma vida, a confiança que os pais tiveram nele de tomar conta dessa criança. Gente, o irmão, será que tem alguma explicação para isso que não seja ou perversidade ou psicopatia? E não sou especialista, mas a experiência que eu tenho com pessoas, não é possível, gente. Ninguém é, em sua sã consciência, e ninguém que seja datado como um cidadão bom, teria o sangue frio de fazer isso. Quantas famílias você vê que o filho é o capeta na terra, só que a família, não tô falando de proteger crimes, mas a família ama. A família não faz mal àquela pessoa, mesmo aquela pessoa não sendo boa. Aí você tem um irmão que vai e faz uma coisa horrenda dessas, né. E tirando, gente, eu não sei o que passa na cabeça do ser humano de você esconder um corpo debaixo da sua cama, ainda por cima um corpo desmembrado. Você acha que ninguém vai achar? Que o que que acontece? Alguém me explica? E essa família, eu fico pensando no pai e na mãe, que eles perderam 2 filhos. Eles perderam 2 filhos, a dor foi dupla para essa família. Por quê, Rita? Obviamente, de você saber que aquela criança de 7 anos, de só 7 anos, que tinha tudo pela frente. "Ah, mas tinha autismo", e daí, gente? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema?
Essa criança ela tinha a vida toda pela frente. Ela tinha todo o direito de conviver em sociedade, se ela tivesse alguma condição, ela seria tratada para viver normalmente como tantas outras crianças que têm outras condições e vivem bem, aprendem bem, se comunicam melhor que muita gente que é datada sem nada, sem condição nenhuma. Lembra que eu falei para vocês que mesmo sendo o pior ser humano na Terra, a família quer proteger? Pois bem, um pouco depois, essa mãe desses 2, eh, do menino e do rapaz que cometeu o crime, ela falou que quando ela estava grávida do menininho, ele tentou matá-la com uma faca. Essa mãe, ela guardou todo esse tempo isso, não contou pra ninguém. E depois aí, com o tempo, descobriram que sim, aquela criança que aparentava na época, né, de 12 anos ser inocente, já estava planejando liquidar alguém dentro da escola que estudava. Só que a família fez o quê? Protegeu e nunca falou isso pra ninguém. Falou pra polícia que ele não dava indícios. Como saber? Parece estranho, né, gente? Mas é o que eu disse pra vocês. O contraponto. Você ter aquela figura horrorosa e você tentar proteger. Aí nós paramos pra pensar o seguinte: vamos parar pra pensar nos grandes crimes. A própria mãe do maníaco do parque, ela não quer que ele seja solto, mas ela defende o filho até um certo ponto. A avó da Suzane Richthofen, antes de morrer, ela deixou o apartamento pra Suzane, que tirou a vida de quem? De um dos filhos. A Matsunaga, a tia, acolheu. A tia falou: "Eu não quero você na minha casa, mas eu vou te acolher até onde dá", para vocês verem aí o contraponto, tá. E uma coisa também muito grave, a gente tem que proteger os filhos, é óbvio que a gente tem que proteger os filhos. Mas esse rapaz de 19 anos, será que quando ele lá com 12, quando ele a mãe grávida desse irmão que ele ceifou a vida, vocês acham comum uma criança de 12 anos tentar tirar a vida da mãe grávida? Se você tivesse grávida e seu filho mais velho, né, tentasse fazer isso, você acharia normal? Você iria guardar isso pra você? Não estou culpando a mãe, de forma nenhuma. Se você soubesse que seu filho já planejou atacar uma escola, você ia ficar calada? Pois é, gente. É difícil, né. E aí a gente vê as séries como Adolescência, e tantas outras que a gente vê por aí e pensa assim: "Nossa, mas isso está distante de acontecer". Nós estamos assistindo aqui em casa, Douglas, eu e a Piaf, hum, uma série chamada Meninas Malvadas, mas não é o Meninas Malvadas o filme, são, outras histórias de crimes que muitos deles começaram dentro da escola. "É filha, você também. Você quer falhar? Ai, tá me chamando de ignorante, ó". E as famílias, um caso que me tocou muito que eu vou trazer pra vocês, é que a mãe fala assim: "Olhem pelos filhos de vocês, corrijam os filhos de vocês, sejam presentes". E, infelizmente aí, a tragédia para essa família foi perder um filho que a vida foi tirada muito cedo, para um outro, né, perder o outro de uma forma aí que não sei nem como classificar. E com uma cabeça horrenda. Mas, o mundo há de tudo, né, gente. É um caso que deixa a gente muito, eu particularmente fico muito chocada, eu perco até o fio da meada. "Ah, porque a criança era autista". E daí? Gente, isso não significa nada. A quantos autistas eu já dei aula também, já convivi, e
Vivem em sociedade normalmente, não tem nada de anomálico não. Anomálico é quem é maldoso, é quem é cruel, é quem é preconceituoso. Aí sim, esse tipo de pessoa precisa ser extinto da sociedade. Tem vontade de ceifar a vida do outro? Aí sim, você pode extinguir da sociedade. Agora uma criança porque ela nasce com uma condição que ela não faz mal a ninguém, ah, gente, pelo amor de Deus, tá. E 19 anos, eu fui pesquisar sobre a pena, não se sabe, não vi mais nenhuma vírgula. E como foi um caso que aconteceu aqui no Jardim Ângela, né, de São Paulo, tal, a mídia deu um jeitinho de engolir. Parou em 2023? Lógico que não, se vocês pesquisarem, acontece aí ao redor do mundo inteiro. Eu queria saber de vocês, o que que vocês acham desse caso e, gente, de tantos outros, tá? De tantos outros aí que são assustadores. Deixa aqui pra gente nos comentários. A Pipi tá vendo a minha cara de estragada, de gripada. E Titi, você que é rainha. Queria que a câmera tivesse virada pra ver. Olha a minha coleirinha. Eu sou criada muito péquia. Tia, sacola é velha, essa coisa. E o mês, ela se coça. Parece que a gente não toma conta, né? Mas essa coleira, se tiver um mês e ela tem a mania de ficar se coçando. Olha como tá a coleira. Os avós dela deram a coleirinha pra ela, já tá toda desconcumbelada. Quem será que aprendeu a ficar se coçando forte? Ih, quem será? Com o papai. Ê! Oh, meu Deus. Não tem como manter o foco com essa coisinha linda. Bom, gente, recordando os recadinhos lá do início, se inscreve no canal, deixa comentário e tudo mais, para eu poder comprar coisa de luxo para minha filha. Não é mesmo, meu amor? Chegamos a 500 inscritos e agora eu quero comida! Especial, como se eu tivesse morrendo de fome, né? Tem vídeo no canal todo dia. O Douglas vai deixar as redes aí. Eu nunca sei. Eu acho que eu tô ficando a tia da internet. É, tia eu já sou, né? Já tenho 2 sobrinhos. Mas enfim, eu não sei se ele deixa aqui, eu não sei se ele deixa aqui, eu não sei se ele deixa ali. E a minha filha tá com uma cara de desconfiada. Obrigada a você que me aguentou com essa cara de doente até aqui, né? Haja paciência comigo. Tem paciência comigo, né? Mas eu vou ficando por aqui. Até a próxima.